Oi, gente. Gente, ó, o negócio é o seguinte. Meu vídeo anterior, ele deu um erro lá e quebrou do nada, caiu do nada, então vamos seguir nesse outro link aqui. Misericórdia. Mas vamos lá. Então, olha só. A gente estava falando de repetição, né? De utilização agora de estruturas de repetição. Quando a gente utiliza, né, as repetições com teste no início, é justamente para casos que a gente não sabe quantas interações vão acontecer, tá? Mas, desculpa, a estrutura também pode ser usada para casos em que a gente sabe, né, a quantidade de repetições. Olha esse exemplo aqui que tá na tela para vocês. Então quero calcular a quantidade de horas trabalhadas, né, de um servidor. E daí, nesse caso aqui, olha, eu sei o dia que ele começa a trabalhar, né? Sei exatamente aqui até que dia vai, né? Então, sempre considerando a partir do primeiro dia. E a questão daqui era para verificar quantas horas trabalhou, fazer esse cálculo, tá? Então, aqui a gente precisa o quê? Saber somente quantas horas. Ele vai começar de 1 até 15 e o usuário vai ter que de 1 até 15 informar a quantidade de trabalhadas no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, até o dia 15, e ele vai fazendo esse cálculo, né? Então ele vem e faz toda a estrutura até chegar no dia 15. Enquanto for menor ou igual ao dia 15, ele vai ficar no loop. Quando chegar falso, que por exemplo for 16, o incremento né, o incremento dia der 16, tá vendo que aqui não foi usado i, não foi usado aux, foi usado o quê? Dia. Pode, não tem problema algum. Na hora que ele der falso, ele vai fazer o quê? Vai demonstrar na tela para mim qual foi a quantidade de horas trabalhadas. A mesma coisa que está demonstrada aqui nesse algoritmo. Só cuidado que não é faça, é faca, tá? Então tem esse errinho aqui nesse algoritmo. Então eu posso trabalhar com horários, com valores pré-definidos, tudo bem? E a gente também pode fazer, no caso, usar a estrutura enquanto, mas de forma que ele termine, né? Que ele primeiro dê os comandos e então verifique a condição. Se for verdadeira, vem, faz os comandos, verifica a condição novamente, tá? A diferença entre essas duas estruturas, com pré-teste e com pós-teste, é justamente que no pré-teste, né, os blocos de comandos eles vão repetir de 0 até n vezes. Já na estrutura que a gente tem um pós-teste, pelo menos uma vez a gente entra no laço de repetição. Essa que é a grande diferença, entrar pelo menos uma vez, na outra não. A gente já testa desde o início. Então, ele pode acontecer de não entrar nenhuma vez no laço de repetição. Mas nessa condição, né, de pós-teste, com teste no final, eu posso sim entrar pelo menos uma vez. Tudo bem? Então, aqui, olha só, tem um exemplo, né, de fatorial, tá? Para verificar o fatorial. Deixa eu ver uma coisa aqui só, gente, desses do horas trabalhada aqui, porque tem uns algoritmos que eles estão errados. Deixa eu ver se esse algoritmo aqui, se ele está certo. Ai, que droga. Ó, olha só, eu vou refazer esse algoritmo aqui. Tá vendo que ele tá lendo hora? Tá com esse faça que eu já tinha apontado para vocês. Tá lendo a hora, não tá emitindo nenhuma mensagem pro meu usuário. Então eu vou refazer ele para ficar mais nítido, tá? Então deixa eu apagar aqui e vamos fazer esse algoritmo. Deixa eu só dar mais uma olhada na estrutura. Beleza, é para calcular então as horas trabalhadas do dia 1 até o dia 15, né? E o usuário vai ter que ir informando quantas horas trabalhou naquele dia. Beleza, então. Então vamos fazer esse daqui. Então eu vou ter ali que eu vi, hora total. Eu vou colocar assim, hora total, né? A hora, fora, a hora
Como pode ter hora quebrada, sei lá, vou colocar como real. E o dia, que daí o dia não tem jeito, o dia é inteiro, tá? Então, vamos fazer, opa, inteiro aqui, tá? Então, vamos fazer esse cálculo aqui, porque tá errado ali. Então, eu vou fazer o seguinte, o meu dia sempre vai começar em 1, tá? Perfeito. Eu vou emitir uma mensagem de erro, uma mensagem aqui para o meu usuário, tá? Você deverá informar... Desculpa, gente. As horas... Ó, não é corona, não. As horas cumpridas em cada dia do prazo de 15 dias. Só para o meu usuário saber, poxa, né? O que é. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Enquanto o dia... Na hora igual a 15, né? Isso. Enquanto o dia for menor ou igual a 15, sendo que dia começou em primeiro, porque eu setei que ele começa em primeiro, então, nós vamos fazer, ó. É faca, não é faça, tá? Então, eu vou... Aqui, ó. Escreva... Vou informar o dia para o meu usuário aqui, tá? Então, ó, dia, só para ele saber que é o dia primeiro, dia segundo, né? Organizado aqui o código. E beleza, vamos colocar uns 2 pontos aqui. Beleza, daí o usuário, na hora que entra aqui, o usuário vai ver dia 1, quantas horas ele trabalhou, né? E vamos fazer ele ler aqui, no caso, a hora, porque é isso que ele tá digitando, ele tá dando a entrada, ó, você deverá informar as horas cumpridas em cada dia do prazo de 15 dias. Então, vamos ler essa hora. Daí, a hora total, olha só, como eu não setei essa hora total... Ai, não foi assim que eu escrevi. Hora total. Como eu não setei, ela começa em 0. Então, ele vai fazer hora total mais hora, porque vai somar com a primeira vez que o usuário digitou, depois a segunda e assim por diante, tá? Daí eu vou fazer o dia receber dia mais 1, para quê? Para incrementar. Dia mais 1, tá? E daí, opa, e aí aqui eu vou dar um fim enquanto, tá? E depois eu mostro para ele, ó, escreva... vamos mostrar a quantidade de horas trabalhadas, tá? Beleza. Opa. Aqui é hora total. Maravilha. Isso, só isso mesmo. E daí o nosso fim algoritmo, tá? Então, só para ficar mais viável para o nosso usuário, né? Então, vamos lá, vamos dar um F9 aqui. Dia a dia, deixa eu ver onde tá esse erro, gente. As horas cumpridas. Escreva dia. Ah, tá com um errinho aqui, gente, ó. O errinho tá bem aqui, ao invés de colocar aspas duplas, eu coloquei aspas simples. Então, vamos lá, F9, ó. No dia primeiro, quantas horas eu trabalhei? Ah, eu trabalhei 10 horas. Todos os dias eu trabalhei 10 horas. Olha como que fica mais organizado do que aquele que tá lá no nosso livro, tá? Ó, 10, 10, 10. Ó, tá vendo? Por que imprime tudo? Porque tá dentro do looping. Então, ele entra aqui, porque, ó, dia 13 até 15, ele vai entrar dentro do looping. É até bom pra vocês verem, ó. 10 horas e o último, ó, 10 horas. Daí ele sai. Quantidade de horas trabalhadas, 150 horas. Tudo bem? Perfeito? Então, ó, revejam eu esqueci de riscar esse daqui. Na hora que eu tava olhando no livro, eu nem me atentei, tá? No contexto geral. Beleza? Então, retornando aqui, a gente viu com teste no início, né? Agora, a gente vai ver com teste no final, né? Que a gente, no caso, ele repete vai repetir de 1 até N vezes, pré-definido. Aqui tem um exemplo para cálculo de fatorial. Gente, está completamente errado esse algoritmo. Primeiro que a gente não utiliza faça e depois enquanto, tá? Repita e até.
E a estrutura dele tá errada, tá? Por isso que eu risquei aqui. A gente só se atente mesmo à questão aqui do fluxograma, porque eu não sei o que aconteceu, quem que fez isso aqui, mas tá errado. Não é fácil enquanto, mas sim repita e até, tá? Então, é pra gente fazer o cálculo de um número fatorial, na qual o usuário vai escolher, número fatorial qualquer que ele vai escolher. Então, vamos lá. Eu vou refazer, então, esse daqui, porque tá errado, tá? Vou voltar aqui pro meu visual. Vou usar essa mesma estrutura aqui. Então, eu quero calcular o número fatorial. Então, vamos lá. Como variável para mim, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter o meu fatorial. E daí, na verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ter uma variável de controle, né? Um aux. Digamos, controle, aux, vamos colocar aux aqui. E tudo isso, fatorial é inteiro, vai ser do tipo inteiro para mim, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, escreva, digite um número para ser calculado o fatorial, tá? Então, o usuário vai informar para mim que número que ele quer calcular. Daí eu vou ler, né? Faço aqui, ó, leia fatorial. Beleza. Feito isso, olha só. Para eu poder calcular, eu vou ter que ter uma variável de controle para justamente, né, que vai ser meu auxiliar, para ver até que momento que eu devo fazer. Se eu tenho fatorial, como que é o fatorial? Só mostrando aqui para vocês, o fatorial é isso aqui, né? Como que a gente faz esse fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É assim que se calcula fatorial, tudo bem? Maravilha. Opa, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Não tem aqueles dois asteriscos, não. Então, é dessa forma. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer essa minha variável de controle aqui, receber o quê? O meu fatorial menos 1, tá? Ai, professora, que isso? Porque, olha só, por que eu vou fazer o fatorial menos 1? Vamos supor que o usuário peça para que seja calculado o fatorial, sei lá, do número 5. Então, eu vou fazer meu auxiliar ter 4, porque eu sei que o primeiro eu vou calcular o fatorial, o primeiro vai estar armazenado ali, ó, fatorial. E daí, o próximo número da sequência, eu tenho que ir diminuindo, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, no fatorial vai estar sempre o quê? O resultado, o primeiro, o número digitado, e depois ele vai alocando os resultados para ir poder fazendo a multiplicação de forma decrescente. Por isso que eu faço, auxiliar recebe fatorial menos 1. Feito isso, agora sim, ó, eu vou fazer um repita, tá? E vou fazer o meu fatorial, receber a minha própria variável fatorial, receber fatorial vezes aux. Quanto que é meu fatorial? O número que o meu usuário digitou, sei lá, 5. Quanto que é meu aux? Ele já começa com 4. 1 a menos do fatorial informado pelo usuário, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Fazer o meu aux, receber, ele tem que decrementar. Aux menos 1. Porque agora eu tenho que multiplicar por 3. O aux não vale 4? Agora o fatorial tem que multiplicar por 3. E ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer todo esse procedimento até que o meu aux seja igual a 0. Então, tá vendo que a comparação, ela está onde? Ela está no final. Feito isso, eu posso dar o meu escreva e, sei lá, colocar uma mensagem. O fatorial é 2 pontos, vírgula, agora sim eu vou demonstrar o meu fatorial. Se eu não escrevi nada errado, né, porque eu já tô porreta, F9. Então, olha lá, digite o número para ser calculado o fatorial. Já eu arrumo aqui. Então, sei lá, eu quero calcular do número 5. Olha, é 120. Por quê? Ele fez 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Tudo bem?
Então, deu certinho. Vamos testar com outro. Sei lá, o fatorial de 2. É 2, porque é só 2 vezes 1, né? Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Vai ter que dar 6. Então, vamos lá. F9. Então, vamos de 3. O fatorial é 6. Tudo bem? Então, esse aqui sim tá certo, tá? O do bonitinho aqui tá errado. Ok? Então, esse é um laço de repetição no final. Repita e até. E não faça enquanto, tá? Maravilha. E a gente também pode fazer estrutura de repetições utilizando variável de controle, tá? Esse daqui a gente faz um looping, né? Aqui, na verdade, também. Só que a gente conhece o início, tanto o início quanto o final das repetições, porque eles são inteiramente pré-definidos, tá? Eu vou refazer o cálculo de horas trabalhadas daquele exercício que a gente fez anteriormente, tá? Utilizando esse laço de repetição, esse tipo de laço de repetição, no qual a gente chama de for, tá? Vamos voltar aqui para o nosso visual. Eu não vou quebrar esse vídeo não, vai dar trabalho para subir, mas vai ficar assim mesmo. Vamos embora, porque já quebrou o outro lá. Então tá, o das horas trabalhadas, vocês lembram? Era o hora total, a minha hora, né? Sei lá, que podia ser do tipo real. E tinha o quê? O dia, né? Que eu defini como inteiro. Só que aqui eu não vou fazer de 15 dias. Lá ficou definido, ia ser do primeiro ao 15º. Mas e se o funcionário, na verdade, ele trabalhou, sei lá, do dia 10 ao dia 13 e ele quer calcular? E daí, como é que faz? Aquele lá não funciona, não daria certo. Então, daí eu venho aqui e acrescento mais algumas variáveis. Por quê? O meu usuário pode me falar qual é o dia inicial e ele pode também me falar qual é o dia final. Vamos fazer aqui agora, então? Então, eu vou pedir para o usuário agora o seguinte. Digite o início do período trabalhado. Então, olha só, o usuário, ele vai poder me falar o dia, não setar igual a gente fez. Então, vamos colocar, ó, leia. O que é o leia aqui? O meu dia inicial, ó, ele tá me informando qual que é o meu dia inicial. Daí, eu vou falar aqui, ó, escreva, vou fazer separadinho pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Digite o fim do período vou colocar a data do início do período trabalhado. A data do fim do período trabalhado. Só que assim, gente, aqui eu tô fazendo bem simplesinho, como se ele tivesse trabalhado só dentro do mesmo mês, tá? Então, sei lá, não vai extrapolar de comecei no dia 1º e parei no dia 1º do outro mês. Não, tá? É só pra vocês verem, só pra vocês terem uma noção. É como se estivesse dentro do mesmo mês. Leia. Aqui eu vou colocar dia final. Porque se eu fizer desse jeito que eu acabei de falar pra vocês, vai dar erro nesse algoritmo aqui. Tudo bem? Feito isso, eu vou fazer o quê? Agora, gente, eu vou começar a controlar. Ao invés, né, como ele digitou, ele me informou qual é o dia inicial e dia final, eu vou fazer o seguinte, ó, para dia, que é a minha variável de controle, ela que vai controlar para mim. Para dia, de dia inicial, ó, da onde vai começar. Agora espia. Dia final, então olha só, faça, tá? Eu uso faça aqui também. Tá atacando minha renite. Gente, eu não vou parar não, vai espirrando, vamos embora, tá? Então eu vou falar aqui, ó, escreva, todo momento ele vai ter que escrever isso aqui. Digite a quantidade de horas trabalhadas no dia, tá? Aí eu vou fazer. Vamos lá. No dia, daí eu vou formar o dia aqui, né? Só para ele se situar. No dia. E vou colocar os 2 pontos aqui, ó. Beleza?
Não para nunca mais. Então, aqui, ó, hora total, tá? Beleza, gente? Então, vai ler essa hora total aqui. Vai ler e vai ficar o quê? Vai ficar incrementando. Então, a hora total, como eu não setei ela, ela vai começar com 0, igual o fatorial. Então, a hora total mais o quê? Mais hora. Ai, gente, desculpa aqui, esqueci. Leia hora, tá? Então, a hora total, que é 0, vai começar, né, do 0, porque eu não setei ele com data nenhuma. Então, vai ficar hora total mais hora. Esse dia aqui, ó, é o controle pra eu mostrar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só vai parar o quê? Quando eu chegar no meu dia final e aqui vai fazendo os meus incrementos. O for, desculpa, parece que eu tô programando em C. O para, ele vai fazendo o alto incremento, tá? Beleza? Então tá, daí eu venho aqui e faço um fim para. E daí eu vou dar um escreva, ó. Escreva. Opa. A quantidade de horas trabalhadas é vírgula hora total, tá? Vamos ver se isso aqui deu certo. Então, ó, digite a data do início do período de trabalho. Vamos supor que eu comecei a trabalhar no dia 10. Digite a data do fim do período trabalhado. Daí eu trabalhei do dia 10 ao dia 21. Daí ele fala, ó, digite a quantidade de horas trabalhadas no dia 10. Vou colocar 10. No dia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, olha só, 21 e sai. Porque eu cheguei a minha data final. Então, a quantidade de horas trabalhadas é de 120. Tá certo. Beleza, gente? Entendido? Não vão pelo que tá no livro, não, tá? Vão pelo exemplo aqui da professora. Tudo bem, meus queridos? Certíssimo, maravilhoso. Então, é isso. É claro que tem uma listinha de exercícios esperando por vocês. Sempre terá. Porque vocês precisam fixar o conteúdo. Se eu não dou lista de exercícios, vocês não fixam, né? Vocês não treinam, vocês não vê os erros, vocês não fixam e depois ficam bravos comigo na hora da prova com a professora não deu lista. Mas eu vou dar bastante. Meu Deus, 23 minutos de vídeo. Tudo bem? Façam a lista de exercícios. Olha só, sem me mandar erro igual eu tava fazendo ali, tá vendo? Eu corrigi todos os meus erros, hein? Não mandei mensagens. Hã? Até deboche da minha parte, né? Mas, gente, não é. É que a gente tem que realmente aprender errando, verificar onde tá o erro. Daí, agora eu fiz aqueles que não conseguiram fazer algum exercício, revejam, abram o exercício de vocês e vejam como que eu fiz, comparem, tá? Encontrem, detectem um erro de vocês, não copiem de mim, tá? Façam da forma de vocês. Fico feliz que muitos não tenham ficado igual ao meu, né? Mas tenham gerado o mesmo resultado, tá? Eu acho sensacional, ok? Gente, então não se esqueça, nossa próxima aula será ao vivo e a cores, tá? Não tem bem ao vivo e a cores. Vai continuar a minha voz falando, eu odeio câmera, né? De vez em quando dá uma parecidinha ali, mas eu prefiro me abster do uso de imagem, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima aula.